sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Judite, capítulo 16, versículos do 13 ao 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Cantarei ao meu Deus um canto novo. Cantarei ao meu Deus uma canção nova. Senhor, que canção nova é essa, gente? Que canto novo é esse? É esse aqui, olha. Senhor, Tu és grande e glorioso, admirável por Tua força e invencível. A Ti sirvam todas as Tuas criaturas, pois Tu disseste e elas foram feitas. Enviaste o Teu Espírito e elas foram criadas. E não há quem possa resistir à Tua voz. As montanhas serão abaladas desde os fundamentos, misturadas às águas, e os rochedos se derreterão como cera diante de Tua face. Para os que Te temem, porém, Senhor, será sempre propício, pois todo sacrifício é pequeno demais para ser-Te agradável. E não é nada a gordura que Te é oferecida em holocausto. Mas quem teme o Senhor será sempre grande diante dEle. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Mas quem teme o Senhor será sempre grande diante dEle. Os seus sacrifícios, os seus holocaustos, as suas ofertas podem ser pequenas. Mas se você teme o Senhor, você será sempre grande diante dEle. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Cantarei ao meu Deus um canto novo. Senhor, Tu és grande e glorioso, admirável por Tua força e invencível. Não é o que nós sentimos diante das coisas que nós escutamos, diante de tantos testemunhos que nós ouvimos? Senhor, Tu és grande e glorioso. Até mesmo diante do testemunho que nós ouvimos, Tu és luminoso. O Senhor acende a luz na minha escuridão. O Senhor é aquele que me salva. O Senhor é o meu abrigo protetor. O Senhor pode o que ninguém mais pode. O Senhor pode me libertar. Diga isso do fundo do seu coração. O Senhor pode me libertar. Até você que ouviu, né, esse testemunho e pensou: acontece com tantas pessoas, se aconteceu com ela, eu também posso receber essa graça. Sim, você pode. Há coisas que nós podemos fazer para que ajude nesse processo nosso de libertação? Sim, com certeza. Eu dou graças a Deus porque, como nós temos falado tantas vezes aqui de libertação, muitos desses testemunhos chegam para nós, e ouvindo os testemunhos e vendo a ação de Deus, muitas outras pessoas vão se libertando. Então, para você que vive alguma situação que você sente, que prendeu você, a de hoje, o testemunho foi dessa situação de adultério. Valdênia recebeu um testemunho que ela virá ainda ler para você, mas a pessoa, ela contava mesmo de uma vida derrotada, dando uma palhinha, né? Ela contando que os anos haviam passado, ela não tinha se realizado emocionalmente, não tinha se realizado materialmente, os projetos que ela tinha tentado para a vida dela, todos dando errado, não conseguiu se casar, sabe? Foi dizendo todas as coisas, o sentimento de infelicidade, de derrota dentro dela. E aí resolveu, não é? Até para se consolar, fazer esse caminho aí através do livro Fica Livre do Teu Mal. E no começo, ela
foi se identificando com muitas coisas que ela já tinha escutado. Por quê, gente? Todas as vezes que nós vamos ensinar alguma coisa para alguém, a gente começa dos princípios básicos. Sabe, até aqui no Sorrindo para a Vida, tem coisas que nós nunca vamos poder parar de falar. A gente não pode parar de falar de perdão, não pode. Porque tem pessoas que estão doentes pela falta de perdão. E algumas precisam ouvir isso mais de uma vez até que tomem a decisão de perdoar, mas outras estão chegando hoje e começam a nos acompanhar. Olha, de tempos em tempos nós temos que falar que a pessoa precisa pôr a casa em ordem, passar o coração, a vida dela limpo e renunciar às obras das trevas com as quais um dia ela se envolveu. Mas Márcio, você já falou isso, mas você ouviu, outra pessoa não ouviu. Então, existem bases que elas são necessárias, que sejam lançadas, para que aquela novidade de Deus seja construída em cima delas. Então, tem muitas coisas aqui nesse livro, Fica Livre do Teu Mal, que eu nunca tinha escrito. Porque Tiago já me conhece, deixa eu ver aqui, há uns 30 anos, né, Tiago? Mais ou menos isso, né? Porque ele entrou na Canção Nova depois, mas o Tiago me conhece da época em que ele ainda era um garoto, lá no Rio de Janeiro. E naquela época, no Rio de Janeiro, eu já atendia muitas situações de libertação espiritual. Muitas. Aliás, eu digo para você que foi a fase em que eu mais rezei por pessoas que estavam oprimidas. E depois, quando fui para São Paulo, isso continuou. Porque não é a gente quem escolhe isso. É Deus quem escolhe nos levar por esse caminho e nos dar aquele carisma e exercer aquele carisma conforme a vontade dEle, ora com mais intensidade num tempo, ora com menos intensidade, porque o Senhor nos leva para outros serviços. Mas eu preciso reconhecer que Deus quis que eu fosse nas mãos dEle instrumento para a libertação de pessoas que estavam oprimidas pelo mal. E por causa das histórias que foram ficando conhecidas, né? Porque é igual acontece no Evangelho. Jesus, às vezes, terminava de realizar ali algo, ele dizia, não conta para ninguém. Aí é que as pessoas contavam mesmo, né? Então, chegou uma altura que nessa época, que eu precisava me retirar de tantas situações que chegavam. E eu me compadecia. E eu não tinha limites para atender. Mas eu também era um estudante de filosofia, eu também tinha provas para fazer, eu também tinha uma vida comunitária a preservar, eu também tinha uma saúde para zelar. Não é? Mas esse ministério ele foi me acompanhando, muitas pessoas foram conhecendo, e várias, no decorrer de todos esses anos, me pediam para escrever sobre isso. E eu nunca tinha feito. Mas talvez você diga assim, mas Márcio, teve um livrinho que você escreveu, chamado Passos para a Cura e Libertação Completa. Mas veja, Passos para a Cura e Libertação Completa. O foco deste livrinho era a cura. Mas nós precisávamos tocar profundamente nessa questão da libertação. Então, onde foi que a gente entrou fundo nessa questão da libertação? E de novo eu digo a você, não reduza a obra de Deus a essas situações de exorcismo, porque nós precisamos de libertação, gente. Eu preciso de libertação na minha vida, você precisa. Você já notou que parece que a gente vai vivendo os nossos dias como se nós estivéssemos, por vezes, presos a um emaranhado de coisas? Parece que tudo nos pega em nós. Como é que nós vamos dizer que nós não precisamos de libertação se a palavra de Deus nos diz que foi para que nós vivêssemos livres que Cristo nos libertou? E São Paulo diz para que a gente não volte às cadeias antigas, porque a gente volta. A gente vive como escravo. A gente vive mendigando.
até as graças de Deus, quando na verdade o Senhor nos fez para sermos filhos e herdeiros de todo o bem que Ele tem para nós. Nós somos herdeiros do céu. E às vezes nós vivemos nessa vida como um indigente, mendigando algumas migalhas do seu Senhor, porque não somos ainda verdadeiramente livres. Mas como diz a canção, inspirada na palavra de Deus, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Repita você que está nos escutando agora. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Pode ser que a pessoa que precise de uma libertação mais urgente, mais profunda, seja você. Mas pode ser que seja alguém que você ama. E nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos. Sabe, você pode e deve orar pelo seu cônjuge. Ah, Márcio, meu marido não aceita. Reza por ele quando ele está dormindo, meu Deus do céu. Vai fazendo ali um cafuné e no cafuné já vai rezando pela pessoa. Põe as mãos sobre a pessoa. Põe a mão sobre este homem, que às vezes você briga, que você xinga, que você se revolta, porque ele não muda. Você pede a ele que ele mude, mas ele não consegue mudar. Você está pedindo para a pessoa errada. Você está pedindo para alguém fazer o que ele não consegue fazer. Como essa mulher, ela contou várias vezes, ela repetiu isso no testemunho, gente. Foi uma cadência, ela disse, milhares de vezes eu caí, milhares de vezes eu quis me libertar, milhares de vezes, pela milésima vez eu só fiquei contando. Você sabe por quê? Porque ela tentou e ela não conseguiu enquanto não houve uma intervenção de Deus na vida dela. E Deus usou para intervir na vida dela o Sorrindo para a Vida. Mas pode usar você para intervir na vida do seu esposo. Põe as suas mãos sobre ele e, em vez de pedir para ele que ele mude, peça a Deus a mudança do coração do seu esposo. Fazendo o que a palavra de Deus nos ensina, impondo as mãos e orando. Ô meu amigo, sua esposa anda enferma, anda doente de irritação, doente de rancor, doente de mágoa, não consegue esquecer os momentos de desencontro que vocês viveram no decorrer da vida. Você muitas vezes sente assim, olha, eu estou a ponto de desistir porque eu até me voltei para Deus, eu descobri a Deus em face da dor que eu estou vivendo nesse relacionamento, mas não adiantou eu ter mudado. A minha esposa não percebe a minha mudança. E não dá o passo para sair de uma história que já mudou. A história mudou, mas a minha esposa não mudou. Ela continua presa naquilo lá. Isso é libertação. Põe as suas mãos sobre ela. Ore por ela. Porque quando uma pessoa aceita, a gente fala para ele. Lá em casa, os meus filhos e minha esposa aceitam. Senta aqui, deixa eu rezar por você. Põe as mãos, pede, reza, agradece a Deus, louva a Deus, inclusive convida a pessoa para rezar junto. Meu filho, vamos agradecer a Deus por essa conquista na sua vida, vamos pedir a Deus a proteção dele sobre você, repita essa oração, e você diz e a pessoa repete, mas tem gente que nem aceita isso. Esse é o milagre da oração, porque a oração, ela recai até mesmo sobre quem não aceita. Porque você pode estar ali com uma pessoa, mas no íntimo do seu coração, orando por ela. Fiquei muito impressionado com o testemunho de um médico, que ele dizia, eu sou cristão, mas como cristão, eu não posso, como médico, eu não posso, no meu consultório, manifestar a minha fé, mandar uma pessoa procurar a Deus, procurar a igreja e tudo mais. E ele dizia, olha, tem gente que chega no consultório, com situações que nós sabemos que não é física e nem é só emocional. Nós sabemos que a pessoa está oprimida por um mal espiritual. E às vezes a gente diz para ela, você precisa buscar a Deus.
Mas o lugar que ela tem como referência do que é sagrado, não é um lugar onde ela deveria estar frequentando. Ela deveria, inclusive, fugir dali. Então ele dizia, sabe o que eu faço? Enquanto eu estou atendendo a pessoa, no meu íntimo, eu vou orando por ela e dizendo, ouve Jesus, o que ela está falando. Liberta, Jesus, esta pessoa deste mal. E ele contava, inclusive, que já teve situações gravíssimas enquanto ele rezava. E a pessoa quer continuar o tratamento com ele, mas ele não podia fazer uma abordagem religiosa. Então, o que ele fazia? Ele tinha uma sala ao lado do consultório. Às vezes ele chamava um padre, às vezes ele chamava uma equipe de intercessão. Enquanto ele atendia, as pessoas intercediam de lá, no silêncio, caladinhas. Gente, precisa ver os milagres que esse homem narrava. A oração é uma força poderosíssima. Só que a gente acha que ela só funciona para os outros. E por isso a gente não aplica na nossa vida. Nós precisamos orar pelas pessoas. Então, como orar de uma maneira eficaz por uma pessoa oprimida? Esse é um capítulo aqui no livro Fica Livre do Teu Mal, na página 72. Aqui ensina como fazer, o passo a passo. Tudo não dá para a gente trazer aqui, porque são vários passos, mas eu gostaria de mostrar para você pelo menos um pouquinho aqui do que se trata. E diz assim, olha, é do Senhor Jesus que vem a autoridade que usamos para libertar as pessoas. Nós temos autoridade para libertar as pessoas. Autoridade. De modo que quando nós entramos nesse combate da oração, nós não temos que temer o mal. O mal é que nos teme e foge. Foge. São inúmeras as situações em que eu presenciei isso. Ninguém me falou não, eu estava lá, eu presenciei. O mal treme e foge quando ele topa com uma pessoa que entendeu a autoridade que Deus deu a ela. Então, escute, é do Senhor que vem a autoridade que usamos para libertar as pessoas. Ele a deu aos apóstolos e aos discípulos, mas também a todos que creem no poder do seu nome. Deu-a para que possam enfrentar e vencer as adversidades. Você está vendo? Não é só essa questão, como nós vemos em filmes, essas coisas. Para enfrentar e vencer as adversidades. Você passa por adversidades, que nós chamamos de aflições, que nós chamamos de tribulações, que nós chamamos de sofrimento. Muitas vezes as adversidades que nós enfrentamos são doenças interiores. Você quer reagir, não consegue. Outras vezes as adversidades que nós enfrentamos são causadas por outras pessoas e nós não podemos fazer muita coisa porque depende do outro criar juízo e parar de se fazer o mal ou de nos fazer o mal. Mas são adversidades que nós enfrentamos. Por que o Senhor nos deu essa autoridade? Deu-a para que possamos enfrentar e vencer as adversidades. Não é só enfrentar, não. É enfrentar e vencer. Eu enfrentei e não venci, porque desistiu antes de vencer. Porque desistiu antes da hora. Porque o combate é mais duro pouco antes da vitória. Sabe, quando o mal percebe que está sendo derrotado, é a hora que ele dá os seus últimos golpes e com mais violência. Aguenta! Você aguentou até agora, vai até o fim e vai com Deus. E você vai vencer. Porque essa autoridade nos foi dada não só para enfrentar, mas para vencer as adversidades. E conta ali o evangelho seguinte, certa vez, os discípulos viram uma pessoa qualquer, não era um discípulo, não seguia Jesus, viram uma pessoa qualquer rezando por libertação. E quiseram proibi-la.
E chegaram para Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 9, chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, nós vimos um homem que expelia demônios em seu nome e nós lhe o proibimos porque não é dos nossos, porque não caminha com a gente, porque não é do nosso grupo, porque não é da nossa paróquia, porque não é da nossa tribo, porque o Senhor não chamou ele para andar com a gente, ele não faz parte dos seus apóstolos, seus discípulos. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse-lhe: não lhe o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Quem não espalha, ajunta. Quem não atrapalha, já ajuda. E aqui vai um bom conselho para muitas esposas que ficam chateadas, magoadas, porque o seu marido não as acompanha à igreja. Márcia, eu queria um homem de fé que caminhasse comigo. Minha filha, se você tem um marido que é bom pai, bom marido, e não trai você, ajoelhe, dê graças a Deus, porque isso é um bicho em extinção. Nem faz propaganda que você perde o seu. Tá faltando no mercado. E aí me vem a pessoa ainda dizer: eu estou pensando em deixar o meu esposo, porque eu chamo e ele não vai comigo. Melhore seu testemunho, sabe? Seja o evangelho que o seu marido não lê, mas vê. Que olhando a sua transformação, ele fique tão encantado que um dia ele vai lá para ver o que está acontecendo, e aí ele vai se encontrar. Mas veja, quem não atrapalha, já ajuda. Se ele não te proíbe, se ele não te persegue, olha, louve a Deus pelo seu esposo. Seja uma boa esposa para ele. E os frutos virão com o tempo. E continua aqui, olha, também nós devemos orar por aqueles que estão oprimidos. Você entendeu? Escute. Também nós devemos orar por aqueles que estão oprimidos. Me permita recordar muitos testemunhos que nós ouvimos aqui no Sorrindo para a Vida. Tinha pessoas com testemunhos parecidos com o dessa moça que nos contou, mas que não conseguia sair de uma relação porque estava oprimida. Me lembro de uma que a Valdênia contou, que a moça inclusive trazia uma peça no pescoço, que havia ganhado, e uma peça que era consagrada às trevas, ao mal. Ela disse: aquilo que eu usava como um sinal de aceitação daquela condição, você falou que até o corpo dela tinha mudado, não era, Valdênia? Eu me lembro bem dela, ela contou pessoalmente, veio entregar a peça que ela havia ganhado, e ela dizia assim que ela acompanhava o Sorrindo para a Vida, e algo que me chamou a atenção, porque ela disse assim, que num determinado momento ela estava com essa pessoa, era também uma vida de adultério, e ela passou por um lugar onde tinha algum animal morto, apodrecido, que o odor era insuportável. E a pessoa que estava ao lado dela não sentia aquele cheiro. E não era um problema... Inclusive parou para poder se deliciar com o cheiro exatamente. Do podre. Então, ela, naquele momento, ela disse assim que os olhos dela se abriram e que ela percebeu que ela estava numa relação muito ruim. E acompanhando, Sorrindo para a Vida, toda a libertação aconteceu. Inclusive, Márcio, ela tinha dado a entrada alguns anos atrás num pedido para analisar se o casamento dela de fato havia acontecido. Essa pessoa, esse homem com quem ela estava era casado, ela havia sido casada. E ela entrou com o processo, mas como ela se envolveu na situação do adultério, a carta chegou dizendo que de fato o casamento dela não aconteceu e ela nunca nem tinha se dado conta disso. Ela estava livre e não sabia. E não sabia. Depois desse processo de libertação que ela descobriu. E a libertação tirou-a disso, não é? Mas eu me lembro de uma família inteira que estava na dependência química. Era a esposa e o marido que estavam se acabando no uso de drogas e não conseguiam se libertar. Mas o Senhor os libertou. Não sei se você lembra, Valdênia, mas eles usavam tudo. A vida deles era um lixo. Havia uma opressão. E as pessoas que você ouviu os testemunhos aqui, que não conseguiam dormir, sonos perturbados, muitas vezes com pesadelos. E foi uma oração de libertação, não é? Sinalizada numa medalhinha.
que tem uma oração de libertação e proteção, e tem uma palavra de Deus, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Um sinal sagrado, pôs fim àquele mal. Você vai me dizer que não tinha um componente espiritual nisso daí? Então, olha, também nós devemos orar por aqueles que estão oprimidos, às vezes dentro da nossa casa. Podemos orar espontaneamente, conforme Deus nos inspirar. Mas podemos também usar as orações que o Senhor inspirou a outras pessoas. O que importa é manter o coração aberto ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo liberte cada pessoa conforme Ele quiser, porque a maneira como Deus liberta um, nem sempre é igual à maneira como Deus liberta o outro. Afinal, não existem dois casos de libertação que sejam iguais. Cada situação é única, e em cada uma o Senhor age livremente conforme a vontade dEle. Contudo, existem passos que ajudam muito a quem o seguir. Alguns desses passos. Antes de começar a orar por alguém, faça sempre o sinal da cruz, sempre. Em seguida, coloque uma das mãos sobre a cabeça da pessoa que está espiritualmente enferma. E em seguida reze. Márcio, eu não sei como rezar. Uma boa oração de libertação é essa que está aqui, na página 73. E o que eu faço logo após essa oração de libertação? Vai explicando ali para você direitinho, passo a passo. Mas uma coisa você vai experimentar quando você orar pela libertação dos seus. Nem estou falando para você ir ficar cutucando situações na sua comunidade, na sua paróquia. Comece em você. Comece com os da sua casa. E você vai perceber o que está aqui, olha. Senhor, Tu és grande e glorioso, admirável por Tua força. Quantas vezes depois de orar por alguém eu saía de lá cantando, porque nada alegra o coração da gente tanto quanto ver a ação de Deus na vida de uma pessoa. Quantas vezes eu saí daqui do Sorrindo para a Vida extasiado, procurava arroz e falava assim, você ouviu? Você estava acompanhando? Deixa eu te contar o que foi que Deus fez. Gente, quem convive com o Senhor, quem vê o que faz o Senhor, não pode ter na sua boca outra coisa senão um canto novo. Canta um canto novo aquele que foi tocado por Deus. Canta um canto novo aquele que foi renovado pelo Espírito Santo. Como diz aqui essa palavra para nós. A Ti sirvam todas as suas criaturas, pois Tu disseste e elas foram feitas. Enviaste o Teu Espírito e elas foram criadas. E quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa, o Espírito Santo renova esta pessoa, parece até uma nova criação, e tanto parece, pela mudança que dá com a pessoa, eu lembro da Valdênia chocada, dizendo, mas você precisa de ver a mulher desse pingente, depois da libertação, não parece a mesma pessoa. Era. Até o físico dela mudou. Gente, a mudança que Deus faz na gente, ela é tão maravilhosa, que São Paulo ele dizia, a gente é nova criatura. O canto novo é próprio do homem novo. Só uma pessoa nova pode cantar uma canção nova. E quando nós nos pomos a orar, o Espírito Santo vem renovar a nossa oração. É o que nós vamos fazer agora. Quando nós nos colocamos em oração, o Espírito Santo vem para renovar a nossa oração. Mas para renová-la, o Espírito Santo precisa antes renovar o coração da pessoa. Porque uma oração nova não cabe num coração velho. Essa oração na força da graça de Deus é própria dos homens novos e das mulheres novas. Porque é do coração que o homem reza. É do coração que a mulher reza. É do coração que brota uma canção nova. Então permita que seja isso o que Deus faça na sua vida hoje. Renove você por inteiro, por inteira. Põe as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho.
o homem e a mulher de Deus, eles são percebidos pelo coração novo. Eles riem, eles choram, eles se comovem, eles se compadecem por amor. Eles fazem todas as coisas no Senhor. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Senhor, abra os nossos olhos para ver o que esta palavra está cantando para nós. Que o Senhor é grande, que o Senhor é glorioso, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo em suas demoras, o Senhor manifesta a sua bondade. Diz aqui a palavra de Deus, olha, as montanhas serão abaladas, desde os seus fundamentos, vão se misturar e se perder no meio das águas. Mas mesmo que o mundo desabe, os que temem ao Senhor, o Senhor sempre lhes será propício. Está ouvindo aqui? Para os que te temem, porém, será sempre propício. Para você que olha a sua pequenez e diz, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Gente, às vezes a gente não tem nada para oferecer a Deus, senão os nossos pecados. É uma ótima coisa para você dar a Deus. Você que se tocou com o testemunho que disse, leve o seu pecado para a luz, vou dizer para você de uma forma diferente, dê a Deus o que Deus não tem. O que Deus não tem, Márcio? Pecado. O único pecado que Deus tem é aquele que é nosso, que a gente dá para Ele. Dê o seu pecado a Deus. Porque o resto tudo Ele já possui. O que é que eu posso dar a Deus? Eu não tenho nada para oferecer. Tem, meu filho. Tem o seu pecado. Todo sacrifício, diz aqui, ó, é pequeno demais para ser-te agradável. Você matar um animal, oferecer a gordura, que é isso diante de Deus? Mas se tudo que você oferece é pequeno, tem uma coisa que para Deus não é pequena. O que não é pequeno? Quem teme o Senhor será sempre grande diante dele. Põe as mãos sobre o seu peito, feche seus olhos. Deus é admirável por sua força invencível. E essa força tem nome, é o Espírito Santo. Chame por Ele sobre você agora. Clame por essa força de Deus para que ela seja para você nesta manhã a sua libertação. Diga para Ele, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E diga, vem, toma conta do que é teu. Faz com que a obra de Deus na minha vida se realize. Amém. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Cante isso, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e cura-me, cante isso. Cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus.